Amém. Boa noite. A graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Que Deus te abençoe. Na nossa tarefa aqui hoje é de conversar sobre criação, que é de redenção, foi o tema proposto pelo pastor para mim, nessas 4 aulas. E para falar disso é necessário a gente assumir algum ponto de partida ou alguma perspectiva, né? Para falar do tema, porque são temas amplos, primeiramente, e são temas que são tratados e sistematizados a partir de contextos próprios, a partir de realidades próprias e por aí vai. Então eu poderia fazer um apanhado geral de várias perspectivas e trabalhar em várias perspectivas. Porém, seria muito difícil condensar isso em 4 aulas. Aliás, eu acho que seria impossível, né? Mesmo que eu resolvi fazer, não sei se vai dar. Mas o que eu resolvi fazer? Assumir uma perspectiva, e aí escolhi, por razões óbvias, uma perspectiva que fosse bíblica. Então, parto diretamente do texto bíblico e ofereço a perspectiva de Paulo, ou de uma exegese, de uma interpretação, de uma hermenêutica, de uma interpretação das cartas de Paulo sobre esse tema, tá? Mesmo assim, está muito extenso. Então pode ser que eu não consiga, provavelmente não conseguirei trabalhar tudo que eu separei, mas de qualquer jeito eu já deixei o material à disposição, com referências e tal, para caso alguém queira continuar o seu estudo e a sua pesquisa depois que a gente terminar as aulas, tá? Então vamos lá. Então a gente vai começar pela criação, tá? Na perspectiva de Paulo, criação eu fiz 2 subseções aí. A primeira, Deus e o cosmos, ou seja, a criação como todo. Cosmos é a palavra para universo, ou traduzida como mundo, mas mundo não no sentido de planeta, mundo no sentido de tudo que existe, tá? Então, cosmos, eu quero falar primeiro dessa forma geral e depois um pouco sobre Deus e o homem, a criação humana, tá? Vamos lá. Deus é a pressuposição fundamental da teologia de Paulo. O que isso quer dizer para nós? Se você pegar os slides depois, você vai ver que eu pus textos assim embaixo tentando explicar a afirmação que eu faço em cima. O principal é a afirmação de cima, que às vezes eu vou pular os textos aqui e vou trabalhar só com a afirmação, mas a explicação está nos textos embaixo aí, tá? O que seria pressuposição fundamental? Em geral, a Bíblia Sagrada, nenhum autor da Bíblia, ele procura provar a existência de Deus. Por quê? Porque no tempo em que a Bíblia foi concebida, escrita e realizada, não existia sistematizadamente a ideia de ateísmo, que é a crença na não existência de Deus, né? Então, naquele período histórico, todo mundo cria em pelo menos um Deus. E não fazia muito sentido, isso porque não existia uma outra explicação de origem que não fosse a partir de um Deus. É só na modernidade, e aí com o avanço das ciências e tal, que surgiram novas teorias de origem que tornavam Deus não necessário para uma existência. Isso não quer dizer que eu creia nisso, só estou dizendo o dado, certo? É possível pensar em outras linhas que não considerem Deus como origem. Isso não exclui continuar pensando Deus como origem. Mas isso foi só na modernidade que aconteceu. Então, antes disso, em geral, os povos sempre explicavam tudo a partir da realidade do divino. Visto isso, não precisava se debater se Deus existia ou não, porque todo mundo acreditava que ele existia. Ou que existiam mais deuses, ou que existiam outros deuses, mas sempre acreditava que existiam deuses. E com o povo da Bíblia, no Antigo Testamento Israel e no Novo Testamento a igreja,
e mesmo os povos outros que estão nesse período todo, ninguém procura provar a existência de Deus. Por isso que o texto bíblico, quando começa no Gênesis, ele já começa no princípio criou Deus. Deus está lá. Ele não explica de onde veio Deus, quem é Deus. Deus já está na história, certo? E assim isso se mantém. Com Paulo não é diferente. Em nenhum momento Paulo vai procurar explicar de onde veio Deus, ou provar a existência de Deus. Isso é coisa da modernidade, na verdade da escolástica para cá, da Idade Média para cá. Isso é coisa nossa. Naquele tempo não existia muito essa discussão. Então, Deus é uma pressuposição fundamental de Paulo e surge como um axioma. Essa palavra axioma, ela é própria da matemática, né? E na matemática, o que é um axioma? É quando você tem uma afirmação que não tem como ser provada, ela é última nela mesma. Você vai, por exemplo, você faz uma afirmação, aí você faz um argumento provando aquela afirmação. Aí você quer agora tem que provar esse argumento, aí você vai provando, até chegar no último argumento. Quando chega no último argumento, aquilo é um axioma. Aquilo não tem como provar, já é uma verdade em si mesma ou é tomado como verdade em si mesmo. Então, por exemplo, na matemática você tem entre dois pontos existe uma reta e somente uma reta. Isso é um axioma de Euclides. Por quê? Não tem como você fazer uma prova disso. Se você assume a matemática como a realidade a ser desenvolvida, isso é uma verdade em si mesma. Não tem como fazer a prova disso. A partir disso, se argumenta outras verdades. Certo? Na teologia de Paulo, Deus é um axioma. Ou seja, Deus é uma verdade em si, ele não procura provar, porque ele não é objeto de prova. Ok? Passando aí. Paulo, porém, reconhecia a singularidade de Deus, que Deus era diferente de todo o resto, certo? Era estritamente monoteísta e compartilhava com os judeus de sua profunda antipatia para com a idolatria. E de que idolatria nós estamos falando? E aí para a gente ganhar tempo, eu vou deixar os textos bíblicos, a não ser que seja muito necessário a gente fazer a leitura, mas todos os textos em que eu embaso esses argumentos paulinos estão também nos slides, tá? Entre parênteses lá. Bom, o que ele chama de idolatria, e na verdade é o que é de fato o conceito de idolatria, e que a gente não consegue conceber muito bem ainda nos nossos dias. A gente acha ainda que idolatria é o católico que dobra em imagem de escultura do São Judas Tadeu, né? E é muito mais do que isso. O que é idolatria? Bom, a palavra edolon, que é de onde vem idolatria, né? Edolon significa imagem. Imagem, certo? E esse sufixo idolatria seria uma adoração ou uma cultuação a um edolon, a uma imagem. Só que de que imagem que está se falando? Da imagem de Deus. O conceito de idolatria é reduzir o Deus invisível, real, eterno, a uma imagem. Ou pegar esse Deus e transformar ele em algo que tenha imagem. Em outras palavras, é reduzir Deus ao mundo das existências, para que ele caiba na nossa cabeça e para que a gente consiga dominá-lo. Isso é idolatria. Por exemplo, eu acho que eu falei isso aqui até na aula de Cosmovisão um pouco. Deus é um título, Deus não é nome. E esse título você pode pôr em qualquer lugar. Você pode pôr o título de Deus no sol, na lua, no seu time de futebol, na sua religião, no seu pastor, no seu pai de santo, na sua esposa, no seu filho, numa filosofia, na religião, seja no que for. Só que só existe um lugar aonde cabe esse título,
que seja digno do título, que é a pessoa de Deus. Só que essa pessoa de Deus, e toda vez que você cola esse título, essa etiqueta, em algo que não é o próprio Deus, você está cometendo a idolatria, porque você está reduzindo Deus àquela imagem. E essa pessoa de Deus, ela transcende, ela é outra coisa em relação a qualquer coisa que você pense. Porque o que a gente pensa é só aquilo que está no mundo das existências. A linguagem só dá conta do que está no mundo das existências, do que existe. Se eu te falar quem é Deus, se eu tentar te definir Deus, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com algo do mundo das existências. Sim ou não? Tem como eu falar para você de algo que não existe? Se não existe, eu não consigo falar. Certo? Então, se eu tentar definir Deus, se eu tentar colocar Deus numa caixinha, eu vou ter que colocar dentro de uma caixinha de coisas que existem. Ao fazer isso, eu estou obrigatoriamente reduzindo Deus e cometendo o pecado da idolatria. Então perceba que idolatria não é somente adorar outro Deus, é principalmente reduzir o nosso Deus às imagens. A tentativa de definir Deus, a tentativa de dominar Deus, a tentativa de reduzir Deus a um conceito. Isso é idolatria. E é isso que Paulo começa falando lá na carta aos Romanos, contra. Que eles reduziram Deus às imagens criaturais. Certo? Tem um teólogo, eu acho que até, antes de falar isso, já vou passar aqui, que eu acho que é isso aí. Há uma antítese radical entre criador e criatura. Tem um teólogo do século XX, chamado Karl Barth, que ele vai fazer uma teologia sobre isso, muito interessante, em que ele vai dizer que Deus é o totalmente outro. Essa teologia do Karl Barth, ela vem de uma escola mais antiga de teologia, chamada de teologia negativa. Teologia negativa. O que é teologia negativa? Um outro teólogo chamado João da Cruz, espanhol, lá na Idade Média, e um outro teólogo sueco chamado Mestre Eckhart, eles desenvolveram a seguinte ideia: se Deus não cabe no mundo das definições e no mundo das linguagens, é impossível a linguagem humana fazer qualquer afirmação sobre Deus, a não ser que seja revelada por Ele mesmo. Isso é um ponto. Sendo assim, a única coisa que é possível de falar sobre Deus é o que Ele não é. Então, a teologia saudável para esses caras lá na Idade Média seria as negativas sobre Deus. A gente dizer, Deus não é isso. E que, se você quisesse fazer uma teologia saudável, sempre que você tivesse a tentação de tentar definir Deus, negue. Porque Deus não é isso, porque isso está no mundo das linguagens. Então, mesmo que esteja na Bíblia, porque o que eles vão dizer? Que na Bíblia não está definindo Deus. A Bíblia faz analogias para a gente tentar entender ou compreender facetas diferentes de Deus. Mas não a definição de Deus, porque Deus não cabe em mundo de definição por ser eterno. O que é eterno não pode ter limite, não pode ser definido. Então, por exemplo, e isso é uma tarefa difícil, né? Porque se eu viro para você e falo assim, Deus é general. Está na Bíblia que Deus é um general, certo? Mas isso define Deus? De acordo com a teologia que eles estavam trabalhando, não. Então, o que você deve fazer para a sua saúde espiritual? Negar isso. Não, Deus não é um general, porque um general, ele tem limitação. Um general é definível, está no mundo das linguagens. E se eu afirmo que Deus é um general, como definição, eu estou reduzindo Deus a um general. Deus é muito mais que um general. E se eu falo que Deus é pai? A mesma coisa.
Deus é muito mais que um pai. Mas a Bíblia falou que Deus é pai. Não, a Bíblia trabalhou com uma imagem de pai para fazer-nos compreender alguma faceta de Deus. Mas Deus é muito mais que um pai, até porque tem pai de toda qualidade. E tem general de toda qualidade. Então eu não posso reduzir Deus a um pai. Assim como eu não posso reduzir Deus a um general. Só que as pessoas, na sua ânsia por definir Deus e dominar quem é Deus, por que no fundo as pessoas querem dominar o conceito de Deus? Porque se eu dominar o conceito de Deus, eu posso usar isso a meu favor. Que é o primeiro pecado, na verdade. Ser como Deus. Dá para matar em nome de Deus. Dá para ficar rico em nome de Deus. Se Deus deixou, quem vai impedir? É ou não é? Então, nesse sentido, as pessoas tentam dominar Deus. E quando a gente está tentado a dominar Deus, na verdade, a gente, ao invés de interpretar a nossa realidade a partir de Deus, a gente pega a nossa interpretação da realidade e projeta ao nosso Deus, que é o Deus que me interessa. Então, por exemplo, quem enxerga Deus como um general em definição, em geral, você pode ver que são as pessoas que enxergam o mundo em guerra. Entre aliados e inimigos. Ou é aliado, ou está com a gente, ou é inimigo. E aí chega falando do vizinho, ou ele está no céu, ou ele está no inferno. E se está no inferno, é inimigo. E a gente vai passar o carro por cima dele. Não existe espaço para outra noção de relação. Por quê? Porque está em guerra. E como que eu embaso isso teologicamente? Ora, Deus é um general. Então Deus está em guerra. Só que isso não é a definição. Isso é uma perspectiva possível de se trabalhar o conceito de Deus, mas não é a única e nem a última. Ok? Desconhecido. Exatamente. Quando Paulo vai falar do Deus desconhecido, é justamente isso. A ideia de que esse Deus não pode ser nomeado. Porque tudo que tem nome está no mundo das definições. E é uma redução. Se eu nomear esse Deus, eu reduzi ele. Tanto é que na tradição hebraica, o nome de Deus é indizível. Né? São 4 consoantes, você sabe disso. Tem até uma historinha bonitinha. Não é que é bíblica, nada disso. É só bonita. Mas é legal, eu gosto. Da tradição rabínica hebraica, que os rabinos diziam, você sabe que o nome de Deus são 4 consoantes, então ele não tem como ser falado. E aí eles falam que o som que mais se aproxima do que seria o som do nome de Deus, na revelação hebraica, seria o som do respirar humano. De forma que, toda vez que nós respiramos, ou a da inspiração na verdade, que seria... E que toda vez que nós inspiramos, nós falamos o nome de Deus. E que, ao nascer, a primeira coisa que a gente fala é Deus, e ao morrer, a última coisa que a gente fala é Deus, porque toda língua confessa o Senhor como Deus. Essa beleza, né, dessa ideia vem daí, de que Deus é inominável. Ele não pode ser nomeado. Então tem lá o cara que pensa Deus como general e vê o mundo em guerra. Mas tem a outra pessoa também que vê um Deus que age em favor o tempo todo. Que não tem nada que ele não goste. Que esse Deus, ele sempre abençoa. Ora, provavelmente vê Deus como um pai bom, bondoso, e ele é, mas é a definição dele? Não, isso é uma face dele. Deus é muito mais que isso. Certo? Então, lá na Idade Média, os caras sacaram isso e falaram o seguinte: quando você estiver tentado a definir Deus, negue. Lembre, Deus não é um general, Deus é mais que isso. Deus não é um pai, Deus é mais que isso. Vocês entenderam aqui, né? Não é negando o que está na Bíblia, mas não é só isso. Ok? Bom,
E aí, chega no Calbart, no século XX, e o Calbart vai dizer que Deus é o totalmente outro. O que ele está dizendo? Que tudo que você pode pensar, que tudo que eu posso pensar, que tudo que a gente pode falar, está no mundo das existências. E Deus é outra coisa sempre. Logo você não pode. Não pode de não conseguir, não é de não deve, tá? É de não consegue. Você não consegue falar sobre Deus. Você não consegue imaginar Deus, porque Deus não tem imagem. Você não consegue definir Deus, porque Deus é o totalmente outro. É outra coisa. Deus tem outro ser. É ontologicamente, a palavra ontológico é de ser. Deus é ontologicamente outro. E aí o Calbart cunha uma frase que ficou famosa, que é mais um jogo de palavras, mas só para a gente lembrar. Ele falou assim: em uma coisa os ateus acertaram, Deus não existe. E aí todo mundo assustou, pastor falando que Deus não existe? Aí ele falou assim: sim, Deus não existe, porque tudo que existe tem um início. Deus é. Ele estava dizendo que Deus não está no mundo das existências, que pode ser imaginado, que pode ser concretizado, que pode ser ordenado, classificado. Deus não está nessa categoria. Deus é outra coisa. É outro assunto. É outro tipo de conversa. Ok? E é isso que parece Paulo também defender nas suas cartas. Beleza? Bom, antes de ler isso aí então, eu vou fazer uma questão a partir de uma ilustração. Acho que eu também fiz a ilustração. Se eu estiver me repetindo da aula de cosmovisão, me dá uma bronca. Eu me lembro que quando eu fui fazer eu estava cursando a faculdade de teologia, e aí na faculdade, no final, a gente precisa passar por uma sabatina, que seria o TCC da faculdade de teologia, uma sabatina de perguntas e respostas que pastores têm que responder e tal. E na minha faculdade funcionava assim. Como a minha faculdade ela não era estritamente confessional, ela tinha gente de todas as denominações, tal, professores e por aí vai. E aí eu tinha, na minha banca estaria meu professor orientador, o professor coordenador do meu curso e um professor surpresa convidado que eu não sabia quem era, que faria umas perguntas para mim. E o convidado é que preside a banca. Aí o meu professor orientador me explicou: Zé, não existe a resposta certa. O que existe é a linha coerente. Se você responder uma coisa lá no início, você tem que ser coerente, respondeu no início durante toda. Se você defende essa linha até o final. Porque se você for incoerente, eles te pegam. A ideia é essa. Então o que eu te recomendo fazer? Pega uma teologia sistemática, um sistema, e fala, mesmo que você não acredite em tudo dele, mas para você ser coerente, responde a partir de uma linha coerente. A ideia era essa. E aí foi o que fiz. Peguei aquilo e decorei peguei lá, acho que uma teologia batista reformada assim, e decorei tudo. E aí ele me deu a dica. Aí ele falou assim: só que eu já vou te dar uma dica, conhecendo o que você pensa, qual linha melhor para você seguir. A primeira pergunta, não importa quem é o convidado, quem vai vir, sempre a primeira pergunta é a mesma, os caras sempre repetem. Eu falei: qual é? Ele falou assim, ele vai te perguntar assim: como você define Deus? E aí você vai responder assim: Deus é eterno, o eterno não tem limites, logo, Deus não pode ser definido. Ok? Deus é eterno, o eterno não tem limites. Logo, Deus não pode ser definido, passou a resposta, ele vai largar para lá e você não se embananou. Decorou? Falei, decorei, fui para casa com aquilo na cabeça, decorando. Aí ele falou: você acertou a primeira, você já tira o peso e já vai confiante. Falei: demorou. Cheguei no dia da minha sabatina, o pastor presidente da banca era um velhinho de uns 80 anos na época, hoje acredito que ele nem deve estar mais vivo, já faz muito tempo. E ele era da Metodista de São Paulo. E ele, muito simpático, extremamente simpático, um amor de pessoa e tal.
vira para mim e fala: irmão Zé Renato, a paz, tal. Eu falei: a paz. Aí ele: pois é, irmão, nós estamos aqui porque temos que cumprir um protocolo da academia, não sei o que e tal, fazer essa batina do irmão, mas não fique pressionado, a ideia aqui não é avaliar o conhecimento, mas sim ajudar o irmão em alguma dificuldade na caminhada, aquele negócio todo. Falei: perfeito e tal. Aí, quando o irmão estiver pronto, o irmão dá o sinal que a gente começa. Aí eu dei a respirada, lembrei a primeira resposta: Deus é eterno. O eterno não tem limite, logo Deus não pode ser definido. Lembrei, falei: pode começar. Aí, irmão Zé Renato, nós sabemos que Deus não pode ser definido. Você imagina a minha cara. Então eu pergunto: se Deus não pode ser definido, como é que o irmão percebe Deus? Aí foi a misericórdia de Deus, eu não lembro o que eu respondi. Mas, essa pergunta ela vem a calhar, nisso que a gente está conversando. Tá, pastor, entendi que Deus não pode ser definido. Isso aí tudo que você falou faz sentido. Mas então, como é que a gente vai falar sobre Deus? Ou por que a gente está conversando? Ou, como a gente pode falar que nossa percepção de Deus é real ou não é real? E por aí vai. Ora, Deus não pode ser definido, mas pode ser conhecido, porque é pessoa. Pode ser percebido. E através de atributos que são humanamente definíveis. Atributos de Deus podem ser definidos. Isso não define a Deus, isso define os próprios atributos. Que na revelação divina em Jesus, e na Bíblia Sagrada como testemunho de Jesus, estão expostos. É isso que Paulo vai defender. Então, Deus tem atributos discerníveis, ou seja, que a gente difere um atributo do outro, e humanamente definíveis. Ok? Aí ele tem vários exemplos de atributos de Deus, por aí vai. Bom, aí a gente entra agora na teologia da criação em si, né? Bom, se Deus é diferente de todo o resto não é Deus, você concorda comigo? Por lógica. Se Deus é diferente de todo o resto que existe, tudo que existe não é Deus, é outra coisa. Se tudo que existe não é Deus, veio de Deus. Mas veio de Deus em forma de criação. Diferente aqui da ideia dos gregos, né? Os primeiros gregos. Eles também acreditavam que tudo veio de Uranos, o Deus primeiro. Mas Uranos, ele não faz criação, ele faz participação. Ele tira de si mesmo e aquilo vira outra coisa. Então tudo na verdade é Deus. Isso chama-se panteísmo. A ideia de que Deus está presente em todas as coisas. Nós não cremos nisso. Paulo parecia não crer nisso e os cristãos em geral não creem nisso. Nós cremos no pancriacionismo. A gente acredita que Deus, externamente a si mesmo, criou todas as coisas. Mas são outras coisas. Não é Ele. Ok? Tudo que existe é criação de Deus. Qualquer coisa que seja natural, obviamente, né, natureza, é criação de Deus. Satanás foi Deus. Já vamos logo na sua cabeça aí que eu sei qual que é a dúvida. Foi Satanás? Satanás foi Deus. Certo? Dentro dessa lógica, bicicleta. Não foi Deus que inventou a bicicleta, mas a matéria-prima natural da bicicleta foi Deus. Ok? Beleza? Chega num ponto que você vai para o que a gente chama do maior problema da teologia, que é a teodiceia. O que é a teodiceia? De onde vem o mal? Seria Deus o criador do mal? Mal como sofrimento, expressão da maldade, por aí vai. Né? Bom, não. Por quê? Dentro dessa perspectiva, o mal não existe. O mal não é uma existência. O mal é uma ausência. Ausência de quê? Do bem. O bem, sim, Deus criou.
Mas na ausência do bem, fica o mal. A analogia que se usa normalmente para falar disso é da luz. Se você apagar a luz, precisa fazer uma lâmpada da escuridão para gerar escuridão? Não. Basta tirar a luz que sobra a escuridão. É uma ausência. Não precisa ter uma lâmpada de escuridão, criar uma lâmpada de escuridão. O mal é a simples ausência do bem. Agora, o que existe? Existe o malvado. Isso existe. O que é o malvado? O malvado é aquele que promove a inexistência do bem, ou luta contra a existência do bem, e faz com que seja expresso o mal na história. Portanto, o mal não existe. O malvado existe. Foi Deus que criou o malvado? Sim. Se ele criou o malvado é outra questão. Mas se o malvado é uma existência, foi Deus que criou. Ok? Dentro dessa perspectiva aqui, a Teodiceia se responde dessa forma. Beleza? Bom, e aí já respondo a minha própria pergunta. O cosmos, ou seja, tudo que existe foi criado bom. Na perspectiva paulina. Por quê? Primeiro, porque Deus não pode criar o malvado, porque Deus não peca e nem atenta ao pecado. Isso seria uma afirmação bíblica, né? Mas como aí seria uma desonestidade a partir da afirmação bíblica somente, e eu estou construindo tudo a partir de uma lógica, eu vou fazer a lógica com você disso. Deus, por definição, é perfeito e bom. Ok? Por definição. Ora, se Deus cria o que é perfeito também, Ele criou a si mesmo, porque só Deus é perfeito. Então, o que Deus criou, e daí o nome criação. Deus criou, Deus não reproduziu a si mesmo, que seria aquela ideia do Uranus lá. A gente não crê em reprodução divina, a gente crê em criação. Beleza? Criação, outro. Porém, se Deus criou o imperfeito, Ele não é perfeito, porque Ele errou ao criar. E isso gera um problema. Então, teologicamente, dentro dessa perspectiva, a gente vai falar que Deus criou o menos que perfeito mais que imperfeito, que seria o bom. O bom, ele tem que aspecto aqui? Ele é bom na criação, porém ele é insuficientemente para si mesmo, de maneira que ele só consegue permanecer na existência ligado no perfeito, que é Deus. Deus tem que ser a força motriz e geradora e mantenedora do bom, do que foi criado bom. E ora, isso não é compatível com a narrativa bíblica, de que tudo que Deus criou foi bom. Ele declara a bondade na narrativa do Gênesis, de que tudo que Ele criou é bom, certo? E que e daqui a pouco nós vamos estudar a queda, mas ao pecar, o que nós estamos fazendo? Rompendo com Deus. Então seria um rompimento com a força mantenedora de tudo, o que nos conduz à morte, em outras palavras, à inexistência, porque é impossível existir uma vez que eu sou insuficientemente, eu não sou perfeito. Ok? Mas aqui voltando para o cosmos foi criado bom. Essa criação boa de Deus não é o próprio Deus. Ok? Essa eu vou ler rapidinho com vocês. Ao contrário do que alguns intérpretes quiseram dizer, Paulo não pode ser compreendido a partir de um dualismo cosmológico, antropológico grego. E aqui, pastor, eu vou pedir a licença de trabalhar aqui talvez alguma desconstrução de alguma ideia que já possa ter sido ouvida em alguma pregação de alguém. Mas a minha ideia não é combater o pregador ou quem falou. Porque eu sei que são ideias que são muito
contundentes no nosso dia, são muito existentes no nosso dia. Mas nessa perspectiva, essa ideia não é compatível. Tá? Então, a minha ideia aqui não é falar contra fulano ou ciclano, a minha ideia é falar contra a ideia. Só isso que eu queria que fosse compreendido. Tá? Nessa linha, isso. Desce além. Ah, desce além. Vamos lá. Bom, o cristianismo, você sabe, ele nasce no Ocidente, né? Ele nasce no Oriente como expressão histórica, mas ele se institucionaliza no Ocidente, né? Lá, Constantino e tal. E o Ocidente, ele é de formação filosófica grega. Isso fez com que muito da nossa teologia que foi produzida, fosse produzida a partir da teologia hebraica, mas com uma interpretação filosófica grega, porque a gente tem essa filosofia no nosso pano de fundo. O que às vezes é bom, tem muita coisa boa na filosofia grega mesmo. Mas tem coisas na filosofia grega que são incompatíveis com a teologia hebraica. E uma delas é a cosmologia. Porque, em geral, e principalmente aqui, porque a filosofia grega também tem discordâncias dentro dela mesma, né? Então, de que filosofia grega estou falando? Eu estou falando de Platão. Platão, o principal filósofo grego, e por aí vai, ele acreditava filosoficamente ou cosmologicamente que existiam dois mundos. Que existia um mundo da matéria e o mundo das ideias. E que no mundo das ideias, da sabedoria, às vezes a gente ouve essa palavra, né, no logos, tudo é bom, perfeito, é o mundo da perfeição, o mundo da bondade. E que no mundo da matéria, do concreto, tudo é ruim, tudo é péssimo. E que o ser humano só alcança a virtude quando ele consegue transcender do mundo da matéria para o mundo das ideias. E através de que o ser humano faria isso? Através da razão, que é a palavra logos, tão falada na filosofia grega. Então, o homem ser racional é o jeito dele transcender do mundo ruim, que é o mundo da matéria, para o mundo das ideias, que é o mundo ideal. É a razão quem vai chamar à existência esse mundo das ideias. Platão. Ok? E como eu acesso o mundo das ideias? Através do logos, da razão. Ok? A palavra logos, ela pode ser traduzida tanto como razão, como palavra. Por exemplo, em João capítulo 1, Jesus é o logos. Ele é a palavra, o verbo. Certo? Ok. Aí o cristianismo vem e se desenvolve nesse tipo de filosofia. O que se criou na mentalidade cristã em geral? Que existem dois mundos. Que existe um mundo espiritual e um mundo físico. Olha o paralelo aqui, teologicamente falando. Não é a mesma coisa? Mundo espiritual e o mundo físico. E que no mundo físico é o mundo do pecado, ele é tocado pelo pecado, então ele é ruim. Certo? E que no mundo espiritual é aonde se encontra Deus, anjos, também se encontram demônios, mas tem Deus, os anjos, e as batalhas se travam lá no mundo espiritual. De forma que o que acontece no mundo espiritual determina o que vai ocorrer no mundo físico. Isso é filosofia grega, é a mesma coisa. Mudou a terminologia, mas a ideia é a mesma. Qual que é a ideia principal aqui? Dualismo cosmológico, ou seja, existem dois mundos. O problema é que a teologia hebraica não concorda com isso. Na teologia hebraica, Deus criou quantos mundos? Um mundo. E nesse mundo que Deus criou, existe sim uma realidade espiritual e existe uma realidade material. Mas não são dois mundos. Qual que é a diferença de ter uma realidade espiritual no mesmo mundo e ter um mundo espiritual, outro mundo? Porque no mundo espiritual, outro mundo, tem dois eu. Tem eu real e tem eu espiritual. Tem o meu eu lá e tem o meu eu cá. Entendeu? E de forma que essa teologia ela é tão filosoficamente grega
que a gente acreditou, e muitos teólogos desenvolveram isso, dessa linha, que ficou chamado como confissão positiva, a ideia de que, como eu acesso o mundo espiritual? Na filosofia grega, como é que eu acesso o mundo ideal? O que eu falei antes? Razão, que a palavra é logos, que também significa palavra. O que a teologia montou? Que do mundo real, como é que eu acesso o mundo espiritual? Através da palavra, há poder na palavra. E quando eu usar a palavra para poder acessar o mundo espiritual, que é outro mundo, eu consigo gerar no mundo espiritual uma realidade que venha a existir no mundo material. Ou seja, são duas realidades paralelas. Tanto é que alguns deles chegaram a elaborar com mais figura imaginativa, tipo, eu me lembro, acho que esse não tem problema eu citar o nome, porque é público o pensamento dele, que é o Paul Yong-Cho, quando escreveu A Quarta Dimensão. Ele diz no livro que você fica grávido da realidade que você declara no mundo material. Ou seja, eu quero uma bicicleta. Eu declaro a bicicleta aqui, lá no mundo espiritual é gerada uma bicicleta que faz com que uma bicicleta aconteça lá no mundo material. Ora, isso tem mais a ver com teologia hebraica ou com filosofia grega? Filosofia grega. E é isso que Paulo começa a combater com o dualismo cosmológico. Ele está dizendo, não existem dois mundos. Essa ideia grega não cabe aqui na nossa visão de mundo. Existe sim uma realidade espiritual. O próprio Paulo vai defender isso na carta aos Efésios, no capítulo 6, né? Ele fala da realidade espiritual, das batalhas espirituais. Em outros lugares também ele fala sobre. Ele não nega isso, mas ele faz questão de dizer que isso acontece no mundo. Mundo aqui não é o planeta, mundo é toda a existência. Mas que esse mundo, ele é todo criado por Deus. E que nesse mundo criado por Deus, esse mundo foi criado bom. Bom. Então, o mundo material é também criado bom. E isso gerou, é lógico, aqui tem um pouco de preciosismo e tal, sim tem, mas gerou também buracos enormes na nossa teologia prática. Por exemplo, até hoje, a igreja, ela tem uma dificuldade muito grande com a sacralidade do corpo. Porque o corpo é carnal. A gente associou carne a corpo, e carne é ruim, carne é pecado. Os problemas, os tabus com sexo, por exemplo, a dificuldade de falar de sexo na igreja. Lógico que tem o sexo ruim e o sexo bom. Mas o que eu quero dizer é, por que a gente tem tanta dificuldade de falar disso? Porque está no mundo do carnal, do material. A gente tem uma dificuldade com o corpo. A nossa linguagem expressa isso. A gente fala que vai salvar almas para Jesus. E a gente acha que a carne é esse corpo aqui. E a gente acha que isso aqui vai, sei lá, sumir. Ou ser consumido. Ou a gente vai salvar almas para Jesus. Como se o ser humano fosse uma alma. O ser humano não é uma alma. O ser humano é um complexo de várias coisas que está nela, inclusive esse negócio chamado alma, biblicamente falando. Mas eu gosto muito de uma frase que a teologia latino-americana, em combate a essa ideia, elaborou, que é o seguinte: alma sem corpo é fantasma, corpo sem alma é defunto, o ser humano é tudo. Se a gente fala de salvação do ser humano, alma sem corpo é fantasma, corpo sem alma é defunto. O que ela estava querendo dizer? Ela está falando assim, se a gente fala de salvação para o ser humano, a salvação tem que atingir um ser humano em todas as suas dimensões. Sim, claro que tem que ter salvação espiritual no sentido de eternidade, beleza, ninguém está discutindo isso. Claro que tem que ter a salvação de eu me conectar de novo a Deus espiritualmente, na minha alma, no meu íntimo. Tal. Claro, oração, claro. Mas salvação também tem a ver com matar a fome, porque o corpo está em processo de redenção também. E aí começou-se toda uma discussão de uma nova perspectiva de salvação. Por quê? Por causa da filosofia grega, isso havia sido abandonado,
ou por causa dessa teologia que nasce da filosofia grega, isso foi abandonado e a gente começou a salvar almas para Jesus. Depois eu vou contar outra ilustração, só ouvir a pergunta. Sim. Vai lá, vai lá. Aham, tá. Tá, eu vou tentar assim ser o mais prático possível. Eu também tive muito essa. Sim. Sim. Ok. Então, eu vou tentar também. Eu gosto muito de ilustração porque ajuda, né? Vamos ver se ajuda aqui. Eu me lembro que quando eu passei por um processo de construção nesse sentido, porque eu venho de um processo, essa construção em mim era muito forte, né? Minha mãe, ela é, né? Mas ela mudou um pouco, mas ainda é muito pentecostal e tal, que não é problema nenhum, até gosto muito. Mas veio de uma escola do pentecostalismo, que não é o pentecostalismo, tem vários pentecostalismos, mas ela veio de uma escola que leu muito essa linha teológica da confissão positiva. Então, Peter Wagner, Kenneth Reagan e tal. E eu nasci e cresci nesse ambiente. Meu pai já era mais batistão, mas então eu tinha de tudo em casa, livro, e eu sempre fui muito interessado com isso. Eu lia a literatura desses caras todas e defendia, né, ali na adolescência e tal. Então, quando eu passei por esse processo de construção, para mim foi muito difícil também. Porque eu entendi o raciocínio, mas um dos meus mentores, né, nisso aí tudo, certa vez eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, tá, beleza, não é outro mundo, ok. Mas existe uma outra realidade. Então não é só preciosismo, não é só o jeito que a gente está falando. Ele falou, sim, em determinado ponto pode ser. Eu não tenho problema nenhum com quem fala sobre mundo espiritual. Eu tenho problema com o que a pessoa está imaginando enquanto ela fala sobre o mundo. Se ela pensa outro mundo ou não. Eu falei, beleza, mas como então falar das obras satânicas num mundo só, que fossem outras realidades? E ele me falou algo muito simples, não sei se elucida, mas me ajudou muito. Ele falou, você quer saber como é que o diabo age? Falei, não que eu queira, mas eu quero. Aí ele, pega o jornal. Porque se o mundo é um só, tudo que existe nesse mundo é material, mas também é espiritual. Tudo é espiritual. Não existe essa dicotomia do separado espiritual e separado material. O jeito que você ama sua esposa é material e é espiritual. O jeito que você trata seus filhos é material e espiritual. O jeito que o governo trata a sociedade é material e espiritual. Então, quando você vê o mal se sustentando na materialidade, ali estão agindo os espíritos do mal. Quando uma criança morre, vítima, seja do assassino, seja da polícia, é um espírito maligno que está agindo. Não estou falando de possessão, aí são outros 500. Não estou indo tão profundo, só estou falando que, onde está essa realidade espiritual? Aqui. Tanto para o bem, quanto para o mal. Ela não está lá. Se a gente não pensa nela lá, a gente pensa nela aqui, isso já é um ganho grande. Virar um maniqueísmo assim. Eu acho que o texto do próprio Paulo ajuda muito nisso, né? Porque quando ele fala, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, ele não nega a guerra. Ele só fala o que ela não é. Ele fala, a nossa guerra não é contra ele. A nossa guerra é na realidade espiritual. Mas existe uma realidade espiritual que está forjando uma guerra, que tem guerra. Ele não está negando a guerra, ele está discutindo a natureza da guerra. Né? Então, nesse aspecto, eu concordo com você, é um risco. Mas, levar a guerra para lá também não é negar a guerra. Né? Para o longe.
Sim. Então, e assim, como a gente guerreia espiritualmente? Ele fala da armadura lá toda, mas tem um lado espiritual que é a oração, mas tem um lado de ação. O evangelho da paz. A paz é uma arma contra a guerra. Olha que louco, né? A justiça. Quando a gente executa justiça no mundo material, é guerra espiritual. Né? A verdade, né? Então, ele usa elementos do mundo material para mostrar que com esses elementos do mundo material, você trava guerras espirituais. Ok? Não sei se ajudou. Sim. Exato. Isso. E às vezes a gente não fala com isso, porque a gente às vezes acha que está desconstruindo alguma coisa, desconstruindo, Isso. deixa a oração, deixa o jejum. Não é isso que a gente quer dizer. Isso. Quando a gente decide ter paz, Porque o que acontece? Se eu decidir ter paz, justiça, verdade, isso tudo, mas eu esquecer do elemento espiritual, da oração, do jejum, o que vai acontecer? Eu vou começar a produzir um conceito de justiça a partir de mim. O que a devoção, que é essa parte espiritual, me faz acontecer em mim? Que eu não perca de vista de que justiça nós estamos falando. Que é a justiça de Deus. De que verdade nós estamos falando? De que paz nós estamos falando? Isso tudo segundo Deus. Então, eu oro, aqui é a minha conexão com Deus, para que aquilo que eu execute seja de acordo com Deus. Se eu tenho só execução, eu acabo executando o meu lado. Se eu tenho só a devoção, não tem transformação nenhuma, não tem libertação. Isso. Que é a justiça humana, que é o trapo de imundícia para Deus. Uhum. Sim. Isso, exatamente. É aquele lance, tipo assim, não adianta você falar, eu não estou falando que é o caso aqui, você está como exemplo, mas não adianta o pastor chegar aqui e propor para a igreja, por exemplo. Nós queremos, irmãos, a libertação do bairro Alípio de Melo, Glória, e ganhar esse bairro para Jesus. Discurso típico pastoral, certo? Pregação. Ok, ótimo, excelente. O que nós vamos fazer para isso? Vamos orar. Lindo, o que mais? Só, aí não adianta. Se a gente não for para lá e tratar do corpo, praticar justiça, praticar generosidade, denunciar a maldade, fazer o bem, combater o mal com o bem. Se a gente não fizer o reino de Deus acontecer historicamente, sinalizar o reino de Deus historicamente no bairro, não tem batalha espiritual nenhuma. É uma ilusão de batalha espiritual que você está travando aqui. Porque a batalha espiritual, ela se faz lá fora. Agora, não adianta também ele virar aqui e falar assim, gente, vamos lá para fora e vamos fazer acontecer, legal, bacana, justiça, bondade, legal. Só que se esfria esse lado da conexão com Deus. Aí o que vai acabar acontecendo? Lá na hora que está fazendo bondade, na hora que surgirem os dilemas, na hora que surgirem as questões, ele não vai fazer mais segundo Deus, ele vai fazer de acordo com a cabeça dele, você com a sua. E aí vira um militante sem valoração espiritual alguma. Porque é possível ser militante e ter uma valoração espiritual, ótimo. A questão é virar um militante por uma causa que nada tem a ver com o reino de Deus, em nome do reino de Deus. Aí é um problema. E um mundo só. Então a gente sabe que isso tudo é uma batalha espiritual. Dar de comer para quem tem fome aqui no bairro é uma batalha espiritual. Que tem uma realidade material. Então quando a gente trava a batalha aqui contra Satanás, em oração, a gente trava a batalha também contra Satanás, dando de comer e ele ficando com raiva para o cara que é espírita e que nega a Deus, e eu chego aqui e falo assim, você está com fome? Então toma de comer.
É interessante, né, quando Jesus ele faz isso em Mateus, e ele fala, todas as vezes que vocês derem de comer a quem tem fome, ele não estipula outra condição. Ele fala que a única condição para dar de comer é quem tem fome, você alimenta a mim. Ou dá de vestir a quem tem frio, ou recebe o estrangeiro, né, lá em Mateus. É interessante isso. A necessidade, a simples bondade combatendo a maldade, ou os efeitos da maldade, como fome, frio e por aí vai, já é manifestação do reino de Deus. Mas a gente ainda está... Melhor que não fazer nada, mas a gente ainda está perdido na ideia de vamos dar cesta básica como estratégia de evangelização. Você não tem que dar cesta básica como estratégia de evangelização. Você tem que dar cesta básica porque o pessoal está com fome, brother. Se eles vão querer... já te passo. Tem uma frase do teólogo, até que faleceu semana passada, infelizmente, René Padilha. René Padilha, no seu livro O que é Missão Integral, ele fala essa frase que eu acho que define tudo. Ele fala, missão é uma ação que exige explicação. O que ele diz? Ele fala, você vai lá e faz o reino de Deus. O reino de Deus ele é tão constrangedor e tão contra tudo que a gente está vendo, que em algum momento a pessoa que está sendo atingida pode ser que ela queira saber de onde está vindo isso. Aí a gente explica. Agora, a gente vai continuar fazendo, ela querendo saber, ela não querendo saber, ela... Certo? Eu acho que é por aí. E sim, eu acho que essa crítica cabe. Da gente se perguntar, de que adianta o número? Se uma hora o número vira simples estatística, mas não se traduz em uma transformação real, social, e por aí vai, né? Se isso não se traduz em mais amor, de que adianta o número? Se isso se traduz em mais exclusão do que inclusão, de que adianta o número? Se a gente, ao aumentar, a gente excluiu mais do que incluiu. Se a gente aumentou, a ideia era para a gente estar incluindo pessoas. A gente está cada vez mais excludente. Dizendo quem não é a gente. Quem a gente faz questão que não seja a gente. É algo a se pensar. Mas isso tudo aí a gente discutiu a partir da ideia do duplo mundo, né? E aqui Paulo está combatendo. Opa, passei 2. Isso mesmo. Bom, e dentro dessa ideia grega, o mundo o cosmos, o tempo é cíclico. Então o espaço é duplo, então a gente pensa toda a realidade na chave espaço-tempo, certo? Na realidade grega, o espaço é duplo, dualismo cosmológico, e o tempo é cíclico. Eles acreditavam nisso porque as primeiras estações se repetem, né? Então, para os gregos, o que acontecia era que a história sempre se repetia, de forma diferente, que é aonde vai ser originada a teologia da reencarnação. A ideia de que tudo se repete, se renova em uma mesma existência, ou duplamente espacial, mas uma mesma existência, promovida pelos deuses. Ok? É daí que vai surgir a teologia da reencarnação. Para a teologia hebraica, não. O tempo é linear. E se o tempo é linear, há diversas possibilidades desse tempo acontecer e dessa história acontecer no tempo. Nós não estamos presos historicamente. Porque se a gente estiver preso historicamente e as nossas ações não fazem diferença na história, esse tempo é cíclico.
Em outras palavras, e aí eu vou deixar mais claro, nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Porque se tudo o que acontecesse fosse vontade de Deus, não existia pecado. É muito simples. Então, olha como é que a nossa teologia ela é muito mais comprometida com a filosofia grega do que a gente imagina. Tem crente que crê em destino, por exemplo. Karma. Não é louco? Do tipo, não, mas a gente não crê assim. Você não crê com essas palavras, talvez, mas... alguém morre no nosso bairro, a gente fala assim, Deus quis assim. Será que Deus quis assim? Pode até ser que uma morte ou outra, Deus... mas pode ser que tenha morte que Deus não queria, não. Injusta. Injusta. Um abuso, né? Uma criança morre estuprada com 12 anos. Cara, como é que você vai chegar num velório pastoral e falar, Deus quis assim? Você tem noção do que você está falando? Você entende? Mas é porque a gente está com a ideia determinista, fechada, grega, e até porque os pais da nossa teologia, muitos deles vieram dessa escola Agostinho, extremamente platônico, alguém extremamente relevante, né, para a nossa, tem muita coisa proveitosa, vem de uma escola platônica, né, ao contrário de Tomás de Aquino, que veio mais de uma escola aristotélica, mas ainda assim grega. Então, você tem uma montagem teológica por trás disso, que produz as nossas falas e o nosso cotidiano pastoral, relacional. Né? A gente acredita, não é só uma questão de morte. O que tiver de ser, vai ser. Não é assim, o que tiver de ser, vai ser, porque não tem o que tiver de ser. Nós estamos num tempo linear em construção histórica. O fato de Deus conhecer não só o futuro, mas todas as possibilidades de futuro que existam, não faz com que a gente esteja preso num ciclo. A única coisa que é inegavelmente, tem várias coisas que Deus interfere na história, também não estou falando de um deísmo, onde Deus não está interferindo em nada. Mas a única coisa que inevitavelmente já está determinada futuramente por Deus, é a redenção de todas as coisas. Que a gente chama de parousia, volta de Jesus e por aí vai. Ok? Agora, fora isso, como a gente chega lá, a Bíblia chega ao absurdo, que para mim, que toda questão de fé é um absurdo, mas a Bíblia chega ao absurdo de falar que esse ponto futuro que está determinado por Deus, quem vai determinar o tempo disso é a gente. Ela fala que a gente pode abreviar esse tempo e que a gente pode esticar esse tempo. Determinar no sentido não de vontade, mas no sentido de que a nossa ação, ela interfere diretamente na história, tal qual a ação de Deus interfere na história. E aí, eu acho que vou deixar aí, porque eu tenho que falar dessa parte. Entra em choque duas visões de teólogos antigos e que geraram escolas. Né? Um é o Agostinho, que eu falei agora. Agostinho dizia o seguinte, bom, está tudo determinado por Deus, por quê? Na cabeça dele é o seguinte, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele parte dessa fala bíblica. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o jeito que Deus agiu aqui na história, pensando que a história é essa linha aqui, vai fazer com que Deus aja aqui da mesma forma, vai fazer com que Deus aja aqui da mesma forma, porque Deus não muda. Então, para Agostinho, a imutabilidade de Deus era uma questão vertical, ou seja, o jeito que Deus age na história é o jeito do Deus imutável. Limitou Deus nele mesmo, naquilo que ele fez, exatamente. Ou seja, a soberania de Deus é expressa da mesma forma. Já Atanásio não. Atanásio é um outro pai da igreja também, que falou, não. A imutabilidade de Deus é do caráter de Deus. Ou seja, Deus é imutável horizontalmente, ele é sempre o mesmo. Mas a forma que ele age na história necessariamente deve ser diferente. Por quê? Porque a história muda. Olha que louco. Como é que Deus pode agir da mesma forma na história se a história não é a mesma? Se a história daqui não é a mesma lá de trás. Então Atanásio vai dizer o seguinte, de fato Deus é imutável em seu caráter. O que é valor para Deus vai sempre ser valor para Deus.
Justiça, bondade, misericórdia, generosidade, sempre vai ser. Porém, a forma que ele vai interferir na história com esse valor é mutável, porque a história é linear. E se é linear, a história muda. Ela não é cíclica, ela não é repetível. E isso é de uma extrema importância, porque isso influencia o jeito que a gente lê a Bíblia, gente. Se você for ler a Bíblia tratando mulher do jeito que se tratava mulher no tempo da Bíblia, você entende o que eu estou dizendo? É lógico que você pode pegar valores do jeito que se tratava a mulher e transportar e tal, fazer hermenêutica, e a gente tem um tanto de técnica para isso aí. Então, é óbvio que tem que usar isso. A questão não é nem só isso. A questão é a gente achar que o que está na Bíblia é o jeito que Deus pensava a sociedade. Não é. Deus pensa a sociedade chamada reino de Deus, e na Bíblia é uma utopia. Utopia não é a ideia de fantasia. É a ideia do lugar não existente ainda que a gente sempre busca. Isso, e entender a ação de Deus nessa história como libertação. Exatamente. Por exemplo, na Bíblia, se você pegar a Bíblia, só literalidade bíblica da ação de Deus na Bíblia ali, nós vamos defender a escravidão, porque Deus dá um tanto de ordem para senhor, para escravo, manda o escravo não fugir. Ó, não é louco? Tanto é que quando você pega a história da escravidão nos Estados Unidos, os principais escravocatas eram evangélicos. Do Sul, Estados Unidos do Sul. Se você viu aquele filme 12 anos de escravidão, isso ficou muito claro, porque ele, certa hora, o dono dele é um pastor, e na outra é um cara extremamente religioso. O pior deles é um cara, inclusive, extremamente crente, que usava a Bíblia o tempo todo para justificar o que ele estava fazendo com o cara lá. Isso era verdade mesmo. Vários escravocatas cristãos, baseados o quê? Na Bíblia. Por quê? Porque entendiam que aquilo era a vontade de Deus, que está na Bíblia. Ora, a vontade de Deus que está na Bíblia não é aquela história. É a ação libertadora na história, em qualquer pé que a história tiver. Quando você tem uma história de escravidão, batalha-se pela libertação. Mas isso, para nós hoje, já é um absurdo, né? A gente fala, como assim? A igreja defendia a escravidão. Ok, que bom que a gente chegou já nesse ponto de achar um absurdo, que é um absurdo mesmo. Mas a gente ainda defende uma igreja machista. Como assim? Vamos negar? Você não negou para a questão da escravidão? Por que você não pode negar para a questão do machismo? Qual que é o problema? Ah, não, mas para o machismo... E vai chegar lá na frente, vai ter, graças a Deus por isso, vai ter uma igreja no futuro que vai achar um absurdo o que a gente fazia aqui com as mulheres do nosso tempo. A gente vai achar um absurdo o jeito que a gente tratava crianças no nosso tempo. Que a gente instituía hierarquia ao invés de usar da autoridade para ser igual. A gente vai achar um absurdo, se Deus quiser, as injustiças que nós promovemos no nosso tempo com pessoas, por qualquer motivo que seja. Porque a Bíblia, quando bem trabalhada como revelação divina, ela é um instrumento de libertação e não de aprisionamento, não de opressão. Nós podemos. Para te responder objetivamente, sim, isso não quer dizer que nós consigamos fazê-lo bem sem Deus. Mas nós temos, o podemos que eu entendi seu é no sentido de nós conseguimos. Sim. Sim. E aí entra uma frase, já para passar para o pastor, mas entra uma frase que eu gosto muito de um autor chamado E.M. Bounds, que escreveu muito sobre oração. E o E.M. Bounds, ele escreve e diz assim, Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente transforma a nossa história, na verdade é Deus transformando a história através de nós. Certo? Aliás, dentro ainda da teologia latino-americana, essa é uma frase importante também. Se você pega a história do Antigo Testamento, ela está concluída.
que é a história do Antigo Testamento? Deus trouxe ao mundo um homem, um Salvador. Deus cria um povo para trazer ao mundo um Salvador e salvar a humanidade. Ou seja, Deus criou na história um Salvador para salvar a humanidade. A humanidade está salva, está consumado. Agora, Deus traz o Salvador na humanidade para salvar a história. É Jesus trabalhando na nossa humanidade para salvar a história. A gente está em processo de salvação da história. A gente não precisa salvar a humanidade mais. A humanidade está salva. Está declarado, o ponto final já está dado lá. Depois na redenção a gente vê isso, né? Pode. E pode não fazer nada e ela almoçar. Ou pode não fazer nada e ela não almoçar também. Que está dentro da sua soberania. Você tem essa escolha, você é o soberano nessa situação. Isso é o soberano é o que tem a escolha de agir, não agir, e quando quiser agir, agir. Isso é soberano. Agora, se soberano é a ideia de ter que agir sempre, então não é soberano, é escravo do próprio tempo. Né? Que aí é um pensamento de um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. Deus, a liberdade e o mal, né? Ele vai citar isso. Sim. E aí tem gamas e gamas. Tem o lado teológico disso, mas tem o lado, inclusive, psicológico disso. Porque, e aí, que é algo que a gente tem que ver até pastoralmente, na verdade. Porque é um jeito, inclusive, de eu me livrar da minha própria culpa. Ou de aliviar a minha própria culpa. Porque se eu consigo pôr Deus um pouquinho na história, acaba que a culpa se divide entre eu e ele, ou vai para ele. E isso me ajuda, de alguma forma, a viver a história. É um jeito errado de tratar a culpa, mas é um jeito, é quase que uma autodefesa. Assim, na verdade, a gente usa Deus para todos os nossos dilemas. Os 3 principais são culpa, medo e ganância. Quando a gente consegue usar Deus para justificar as 3 coisas, tipo, a culpa que eu estou sentindo na verdade não é minha, é de Deus. Eu não falo com essas palavras, mas é isso, né? Então eu não assumo a minha vida, eu não assumo a minha história, de certa forma. O medo é o porquê eu deixo de fazer algumas coisas. É porque eu tenho medo de Deus. Como Deus vai reagir a isso. Ou, por que eu faço algumas coisas? Porque eu tenho medo de Deus, vai que eu não faço. Né? Então, eu justifico a minha ação, ao invés de justificar pela minha própria consciência, eu jogo para Deus. Tipo, eu não queria tratar essa pessoa assim, mas eu tenho que tratar porque senão Deus me pega. Não, assume, você quer tratar assim, assume que é você que está tratando. Certo? Um jeito, esse exemplo claro é quando vai trocar de igreja, né? Vira para o pastor e fala assim, pastor, Deus me falou para trocar de igreja. Falou nada, por que você não assume que, pastor, eu estou a fim de trocar de igreja? Qual que é o problema de trocar de igreja que inventaram? Mas a gente tem tanto medo que a gente joga para Deus para justificar o nosso medo. Entendeu? E a ganância, que é quando você faz Deus ser a razão do seu interesse, seja ele qual for. E aqui não é só ganância de dinheiro, material, lucro, não. Por exemplo, o melhor jeito de executar a violência é justificado por Deus para nós. É quando Deus pediu a violência de nós. A gente crê ainda num Deus violento e acha que Deus pediu violência. Se Deus permitiu eu usar a violência, quem há de contradizer, certo? Então, tem a frase famosa do Dostoiévski, né? No Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Ele fala isso e é uma frase fantástica porque realmente faz a gente pensar no aspecto moral e tal. Mas é engraçado que o contrário dessa frase também faz a gente pensar. É porque Deus existe que tudo é permitido. Porque as pessoas se permitem fazer qualquer coisa quando isso é permitido por Deus.
E nem se questionam se Deus realmente pensa isso. Quando em nome de Deus, a gente açoita o pobre, que foi o que você leu em Isaías. Quando em nome de Deus, para o bem da família, a gente mata um homossexual. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí a gente faz em nome de Deus o mal. Aí você pegou num ponto com Deus, amigo, que vai ser difícil para você trabalhar com ele, ou sei lá, quem sou eu para julgar, mas... E é difícil da gente se livrar dessa projeção de Deus que a gente, dessa ideia de Deus que a gente monta, para tentar definir Deus, dominar Deus de acordo com o meu próprio interesse, com o meu próprio medo, com a minha própria culpa. Assumir o nosso papel na história. História, sociedade, família. E tomar coragem. Assumir a vida. Assumir a vida. Isso aí vai mudar até o jeito que você ora, no sentido assim, o que é oração? Uma oração que não é comprometida com a realidade não passa do teto, bro. Se você ora, especialmente as orações intercessórias, oração intercessória é comprometimento com a causa. Tipo assim, ô Deus, estou orando aqui pelo pastor Wellington, para que ele tenha comida na casa dele, porque, amém. Deus abençoe, viu pastor? Tchau. Eu vou para minha casa e como. Trapo de imundícia, bro. Você tem a opção de não comprometer com essa causa, essa opção você tem. Mas se você comprometer, principalmente em oração, o que é a oração de intercessão? É você dizendo diante de Deus para o Wellington que a causa dele é sua. Então, você tem que comer. Estou falando de comida porque é fácil, já dei esse exemplo várias vezes aqui, mas é fácil. Tem outros. Pode ser, inclusive, não material também. O que é a oração de intercessão? Eu fazer da sua causa a minha causa. Porque a minha oração não muda nada. Oração não muda Deus. Deus vai agir independentemente da minha oração. O que é da parte de Deus, Deus fará independentemente da nossa oração. Ok? O que a oração muda? A gente. A oração faz comprometer com aquilo que a gente está orando a gente. Ela serve para duas coisas, mudar a gente e nos dar paz, para que a paz de entender que Deus está agindo. Não é ela que faz Deus agir. A oração não move Deus. Isso não existe. Deus é soberano. Certo? Agora, se a gente entende o nosso papel enquanto ator nessa igreja, sociedade, por aí vai, família, isso muda até o jeito que a gente ora. Por essa causa me coloco de joelhos. O que é isso? O que é essa oração de intercessão? Comprometimento com a causa. É o Efésios 3. Se você ora pelo bairro, você tem que se comprometer com o bairro. Se você ora pela sua casa, é o cara que, tipo assim, né? Ora pela casa dele, mas ele mesmo não faz o bem da casa. Faz bem nenhum para casa. Eu penso assim, Deus pensando mais ou menos assim, por que eu vou me comprometer com uma causa que você não se compromete? Não faz sentido nenhum. Deus abençoa meus pais, mas a sua relação com seus pais é um lixo. Por que Deus vai comprometer com uma causa que você não se compromete? Entende? Deixa eu ver se, às vezes eu acabo essa sessão, pelo menos. Eu já estou aproveitando e adiantando alguns temas lá da frente também, porque se não der tempo de eu falar lá na frente, eu já falei aqui. Então eu já falei um pouco de pecado, já falei um pouco de redenção, mas que são os últimos temas. Aí. Ah, tá. Isso é legal, então, para a gente finalizar. Então, não existe o dualismo cosmológico. Não existem dois mundos. E vai ajudar naquela resposta também. Não existem dois mundos, pastor. Então, como é que fica esse negócio de realidade espiritual? Não existe um dualismo cosmológico, mas existe um dualismo escatológico na teologia hebraica. O que quer dizer isso? Existe um mundo antes e um mundo depois de alguma coisa. Não são dois mundos diferentes, é o mesmo mundo. Só que esse mesmo mundo antes é uma coisa, que é o mundo jaz do maligno, certo? E o mundo depois da redenção é outra coisa,
que é o reino de Deus. Só que entre esses dois mundos, aqui não dois mundos separados, o mesmo mundo em tempos diferentes, existe um entretempos, que a gente vai chamar aqui. Ou seja, existe um período em que esses dois mundos coexistem. Não dois mundos espaço, dois mundos tempo. O reino de Deus coexistindo com o mundo jaz do maligno, no mesmo período. Esse entretempos, biblicamente, pelo menos a partir da perspectiva paulina, ele se inaugurou na ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, o primeiro de nós a ressuscitar, de acordo com a profecia hebraica, inauguraria o reino de Deus. Ou seja, Paulo entendeu o quê? Se alguém ressuscitou e Jesus ressuscitou, para não morrer mais, é porque o reino de Deus chegou. Ok? Só que as marcas do reino de Deus, como a não violência, as nossas necessidades satisfeitas, não vai haver mais dor, não vai haver mais, ok? Isso tudo não aconteceu, então está acontecendo ainda. O antigo mundo está presente ainda, mas o primeiro de nós já ressuscitou. O que Paulo sacou? Que na verdade o que a profecia hebraica tratava como o último dia, né? Tem o dia do Senhor, já viu essa expressão? O último dia, na verdade não era um dia, era um tempo. E o Paulo, e todo o Novo Testamento, passa a chamar esse último dia de últimos dias. Tempo. O que são os últimos dias na Bíblia? É o período compreendido entre a ressurreição de Jesus e a segunda vinda do Cristo. Parousia. Tudo isso é últimos dias. Desde aquele tempo eles estão vivendo os últimos dias. Os últimos dias não vão vir ainda, já estão lá desde sempre. Que é todo esse período e que a gente fala do já e do ainda não. Então o que é o já e o ainda não? O reino de Deus já está presente, mas ainda não está consumado. O reino de Deus já é uma realidade na história, mas ainda não é a única realidade na história. Jesus já é Senhor, mas ainda não é sobre tudo e sobre todos. Não, por direito sim, tá? Então aqui no senhorio de Cristo tem duas questões aqui. Jesus é Senhor de direito sobre todas as coisas, mas ele ainda não é Senhor de fato. Porque numa família em que o cara bate na esposa, Jesus não é o Senhor daquela família de fato. O dia que Jesus for Senhor de fato daquela família, o cara não bate mais na esposa. Entendeu o que eu quero dizer? De direito ele já é, mas vai chegar o dia que ele vai ser Senhor de direito e de fato. Porque todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Deu para entender? Então, o dualismo que existe é um dualismo escatológico, aonde o fim do primeiro período aqui coincide com o começo do novo período. Só que esse fim não é um dia, é um tempo. E nós vivemos justamente nesse período do entretempos, entre o fim do último, ou seja, a morte já perdeu, ela já está agonizando, né? Satanás já está declarada a sua derrota. Isso tudo que a linguagem escatológica fala no Novo Testamento, ok? E ao mesmo tempo a gente já está vivenciando os sinais do novo mundo, do novo reino. Porém, isso está vivendo ainda em conflito, por isso que existe uma batalha. Qual é a batalha? A batalha do mundo anterior com o mundo posterior, que se traduz na realidade. Ok? Bom, eu não acabei nem criação toda, porque tem a segunda seção da criação, que é Deus e o humano. Mas ela é mais curta também, então eu acho que na aula que vem eu acabo ela e já começo queda. Vamos ver até onde que dá para ir, tá? Eu vou o máximo que der, mas de qualquer forma eu estou tratando alguns elementos já lá da frente para a gente tratar o máximo de assuntos aqui. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Deus abençoe, gente. Amém.